e a gente já está avançado no tempo. Então vamos lá. Vamos conceituar então as micoses superficiais. São doenças então causadas por fungos, certo? Eles se localizam preferencialmente na epiderme e nos anexos, no cabelo, nos pelos, né, e nas unhas. Esses são os anexos cutâneos. Então a gente está falando daquela camada mais superficial da pele e o contágio intra-humano é frequente. Então qual que é a classificação de micoses superficiais? Ceratofitoses, dermatofitoses e candidíases. Então a gente está aqui, esse aqui é o esqueminha, né, histológico da pele. Tem alguém que quer fazer patologia? Acho que é raridade, né? Eu acho que eu nunca dei aula para nenhuma turma que alguém queria fazer patologia. Então, esqueminha histológico da pele. Então a gente tem aqui, quem que lembra da histologia da pele? Tem alguém aí que era monitor de histologia? Ninguém gosta mais disso, né? Essa camada mais vermelha aqui é a epiderme. Essa camada mais rosada é a derme, e na derme tem os vasos sanguíneos, tem as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, o folículo piloso, e aqui, essa camadinha amarelada é a camada gordurosa, é a hipoderme, ou tecido celular subcutâneo. Então, quando a gente fala de micose superficial, a gente está falando de qual localização? Nessa camadinha superficial aqui da epiderme, ou também na camada córnea, que é essa camada mais superficial da epiderme, que é onde se despregam, né, onde se desprendem os queratinócitos, que já não estão mais viáveis. Então, quando os fungos na ceratofitoses, eles estão localizados lá naquela camada córnea, nessa queratina que é produzida pelos esqueci o termo, gente. Os queratinócitos, eles são produzidos aqui na zona de membrana basal, e como se fosse um muro de tijolinhos, né, à medida que eles são produzidos, eles vão subindo aqui na epiderme até que eles se desprendem aqui na camada córnea como queratinócitos, como camada córnea, e aí tem a queratina. Então os fungos, eles ficam na ceratofitose, eles ficam nessa queratina da epiderme, dos pelos, e geralmente não provocam fenômenos de hipersensibilidade, ou seja, eles não causam prurido, eritema, nenhum desses sintomas. E as ceratofitoses englobam a pitiríase versicolor e a tímia nigra, e a gente vai falar então primeiro da pitiríase versicolor. Quem aí já viu, o pessoal do ambulatório já viu? Quem estava no ambulatório comigo hoje? Você viu, não viu? Hoje foi o dia da pitiríase versicolor no ambulatório, à tarde, de manhã e à tarde. Quem já viu pitiríase versicolor aqui? Você já viu? É o famoso pano branco. Vocês já ouviram falar de pano branco? Aí sim, mas a gente mexeu a cabeça. Então, as pessoas vulgarmente conhecem como pano branco, mas o nome técnico é pitiríase versicolor. Então, vamos falar sobre ela. É uma doença que tem uma distribuição universal, não tem predileção por sexo, acomete indivíduos adultos. Por quê? Porque os fungos têm afinidade pela secreção sebácea. A secreção sebácea, ela é produzida com o estímulo dos hormônios sexuais. Então, isso só acontece a partir da puberdade. Então, os indivíduos, né, jovens e adultos são os indivíduos que geralmente apresentam a pitiríase versicolor. Isso significa que não tem pitiríase versicolor na infância ou nos idosos, porque nos idosos também os hormônios sexuais, eles decaem, né, drasticamente. Então isso significa que nos idosos e nas crianças não tem pitiríase versicolor? Não. Também pode ter, mas é muito eventual, tá? Bem eventual mesmo. Então prevalece em pessoas na idade adulta e em climas quentes e úmidos. Climas quentes e úmidos propiciam o desenvolvimento de micoses superficiais em geral. Não só de pitiríase versicolor, em todas as doenças hoje a gente vai falar que elas são mais prevalentes nesse tipo de clima, ou seja, no nosso clima aqui do Brasil, né? E o fungo causador da pitiríase versicolor é um fungo chamado de Malassez. Alguém já ouviu falar? Ninguém ouviu falar? Malassez é o quê? O que vocês já ouviram falar? Qual que é o segundo nome? Malassez é furfo. Por
que furfo? Porque dá um aspecto furfuráceo, um aspecto de descamação fina, parecendo que está despregando um pouquinho de farinha, tá? Só que a gente descobriu que não existe só essa espécie de malacésia. Então hoje a gente não mais diz que a malacésia é furfo, mas malacésia SP, ou complexo malacésia. Tá? Então a gente etiológico, a gente fala malacésia SP. E a incidência é baixa entre casais. Então existe uma concordância em torno de 7,5% entre casais. Isso é um fator que nos mostra que deve haver uma predisposição individual para o desenvolvimento da pitiríase versicolor. Por que a incidência é baixa entre casais? Porque esse fungo, ele é um fungo morador natural da pele humana. E, eventualmente, ocorrem desequilíbrios orgânicos que não estão bem esclarecidos, mas acredita-se que estão relacionados com baixa da imunidade, aumento da secreção sebácea da pele, aumento da sudorese. Então, em períodos que tem mais sudorese, períodos quentes, o fungo ele fica num ambiente mais propício para o seu desenvolvimento, ele começa a proliferar desordenadamente e aí a doença ela se manifesta. Então esse é um fungo que todo mundo aqui na sala tem, mas não é todo mundo que tem pitiríase versicolor. Então parece haver uma predisposição individual e por isso as recorrências são frequentes. Por quê? Vamos ser bem claros. Porque o fungo mora na nossa pele. Então, quando o paciente adoece com pitiríase versicolor, o que a gente vai tratar? Qual que é o nosso objetivo? É matar o fungo que está na pele. Depois, o paciente vai ficar bem. Só que esse fungo vai nascer novamente, em algum momento. Quando ele nascer novamente, se esse indivíduo tem uma predisposição individual, o que acontece? Ele desenvolve a doença novamente. Tá? Então, as recorrências são frequentes. Isso precisa avisar os pacientes, porque eles acham muitas vezes que fizeram um tratamento, ficaram bem, mas a doença retornou. Eles vêm pra gente falando assim: doutora, eu já tratei essa doença e o tratamento não serviu de nada. E aí você vai querer saber, mas por que não serviu? Fez o tratamento direito e não melhorou, ou melhorou, mas depois voltou? Eles falam assim: não, melhorou, mas depois voltou. Então a gente precisa dizer que as recorrências são frequentes. E aí, a gente já falou, já fizemos um preâmbulo aí do que é pitiríase versicolor, então vamos ver lesão elementar, tá? Qual que é a morfologia e a topografia das lesões? Começando pela morfologia, como que vocês descrevem essas lesões? Mancha ou mácula, hipocrômica, muito bem, confluentes, hipocrômica, são bem ou mal delimitadas? Vocês acham que elas são bem delimitadas? Aqui você consegue ver onde que ela começa, onde que ela termina exatamente? Elas têm uma tendência a ser mal delimitadas, tá? Depende do fototipo. Esse paciente aqui, por exemplo, tem um fototipo mais alto. Aqui já é bem delimitado. Então, o fototipo interfere na questão da delimitação. Então, a gente fala assim, mácula, a cor da mácula, no caso a hipocrômica, a gente vai ver se a delimitação é mal delimitada ou bem delimitada, variando nas duas imagens. A gente vai falar se elas são regulares ou irregulares. O que vocês acham? Elas são, geralmente, pela descrição, máculas hipocrômicas, mal delimitadas, ovaladas ou arredondadas, com tendência à confluência, e quando elas confluem, elas adquirem esse aspecto irregular. Tá? Mas inicialmente elas são regulares, são redondinhas ou ovaladas. Tá bom? Mas o padrão geral aqui é um padrão irregular, certo? E a gente vai falar da região. Qual região vocês falaram? É região mandibular. Tá? Mandibular. Malária aqui, ó. Bochecha. Região cervical. Então, assim, ó, alguém perguntou se é irregular ou é irregular. No início, e em descrição de prova, qual que vai ser, se a gente não mostrar a imagem, se a gente
só descrever a lesão. O que a gente vai falar? Que as lesões são ovaladas com tendência à confluência. Tá? Elas iniciam ovaladas, uma bolinha, e depois elas vão juntando e formam essas lesões irregulares que vocês estão vendo aí. Oi? Tendência à confluência. Elas vão se juntando. Aqui mais uma vez. Como que vocês descrevem? Vejam como elas são arredondadas. E aí elas vão se juntando, elas vão se confluindo até formar essa grande mácula, né? Hipocrômica, muito irregular, bem delimitada. Aqui também, ó, as máculas são arredondadas, é isso que eu falei para vocês. E aqui já tendendo a confluência. Ok? E aqui, como que vocês descrevem? Tá vendo aqui? Máculas. Todo mundo concorda? Máculas eritematosas. Elas têm um tom terroso, um tom meio de telha. Vocês estão vendo? Não é vermelhinho, vermelhinho, é meio terroso. Minha dúvida era se a tonalidade branca era a micose ou se a tonalidade que a imagem estava indicando. Esse paciente aqui, a cor normal dele é essa. Aqui é a lesão. Agora, esse paciente aqui é a lesão. Desculpa, aqui é a pele normal. Aqui são as lesões. Então, aqui as máculas são eritematosas ou eritemato-acastanhadas com tom terroso, a gente pode falar assim. Mas tom terroso, esse é um dos motivos pelos quais a doença chama pitiríase versicolor. Versicolor é porque varia a cor. Então, ela não se apresenta só como máculas hipocrômicas, ela também pode se apresentar como mácula eritematosa ou hipercrômica também. E aí, a gente vai ver esse sinal semiótico aqui. Quando eu estiver frente a um paciente com esse tipo de lesão, com uma topografia que corresponde à topografia da pitiríase versicolor, eu posso lançar mão de um sinal semiótico. Vocês lembram da aula de lesões elementares? A professora Ingrid até deve ter mostrado um videozinho para vocês. Alguém lembra o nome desse sinal? É o sinal de Zirelli. E como que é o sinal de Zirelli? Esse é o sinal de Zirelli ou do estiramento. Então, como que a gente faz? A gente vai pegar a pele do paciente, fazer uma pressão, tá? A gente aperta e estira. E quando a gente estira, a lesão ela escama com aquele aspecto furfuráceo que eu falei para vocês. Fica uma escama tão fina que parece que a mancha acende, ela fica mais evidente. Então, se vocês forem observar com detalhe, que dermatologia detalhe, esse paciente ele tem máculas hipocrômicas aqui, ó. Estão vendo? E aí, quando ele fez o sinal de Zirelli, aqui deu positivo. A escamação ficou tão evidente que a lesão apareceu mais hipocrômica ainda, tá? Então, esse aqui é um sinal de Zirelli positivo. E aqui também, o paciente essas máculas são eritematosas, mas fez o Zirelli aqui e ficou meio esbranquiçado devido à descamação. Então, como a gente vai diagnosticar a pitiríase versicolor de acordo com a morfologia, ou seja, a apresentação clínica e a localização. Então, qual que é a localização? O fungo ele tem predileção por áreas seborreicas, lembra que eu falei para vocês? Por isso que ele se manifesta em pacientes adultos. Então, as áreas mais seborreicas do corpo, quais são? Face, cabeça, né? Região cervical, tronco superior, tá? Membros superiores também. São as regiões onde há uma maior produção de glândulas sebáceas. Isso também não significa que o paciente não possa ter, por exemplo, lesões nos membros inferiores, pode ter. Tem pacientes que se apresentam de forma totalmente atípica. Na medicina a gente sabe disso, né? Mas o mais comum é isso que eu estou falando para vocês. Eventualmente, vocês verão pacientes com máculas hipocrômicas, sinal de Zirelli positivo, mas, por exemplo, na região inguinal.
E se vocês virem um paciente com uma marca hipocrônica bem delimitada, ovalada na região inguinal, assintomática, se eu fizer o Zireli der positivo, o que eu vou pensar? É uma pitiríase vesicolar numa localização atípica. Tá? A gente fala que esse paciente ele não leu o livro. Então a localização está atípica, mas o padrão é compatível com a doença. O padrão. Esse sinal é só dessa doença, não vai Não, vamos ver uma outra, tá? Então a pitiríase vesicolar ela pode ser então hipercrônica, como eu falei para vocês, pode ser hipocrônica ou lesões eritematosas. Quando tem eritema, é quando o paciente pode ser sintomático. O eritema ele demonstra inflamação na pele. Então, esses pacientes com aquela pitiríase vesicolar eritematosa, com um tom mais terroso, esses pacientes eles podem ter prurido. As outras formas também, tem paciente que vai reclamar de prurido. Geralmente, quando reclama de prurido, é pouco prurido, não é muito, tá? Mas a forma que mais dá prurido é a forma eritematosa. Então, olha só, a camada córnea, esse fungo ele fica na epiderme, na camada córnea. A epiderme é a esqueminha da pele. Aqui tem um folículo, ósseo folicular, aqui sai o pelo. O pelo ele fica aqui, nossa, ficou um desenho horrível. Um dos mecanismos pode ser esse, tá? O pelo saiu aqui. Aqui está o ósseo folicular. Vejam por que eu não fiz arquitetura e fiz medicina, que o desenho é muito bom. Aqui está a epiderme. Aqui está a derme. E aqui está a hipoderme, tá? Epiderme, hipoderme. Aqui tudo é epiderme. O fungo ele pode adentrar aqui. E aqui ele está em contato com a derme, está em contato com vasos. Então, a nossa pele tem muito folículo. Então, pode causar um certo eritema nesses casos, provavelmente por causa disso. Tá? É muito incomum um fungo que está aqui chamar célula inflamatória. Não existe elicitação nessa camada, tá? Mas isso pode acontecer por causa disso. Uma boa pergunta. Vamos lá. Aqui é a forma hipercrônica. Vocês viram esse paciente hoje, que estava no grupo lá no ambulatório? Foram vocês que viram? Não? Foi o outro grupo, então, da turma B. Então, essa aqui é a forma hipercrônica da pitiríase vesicolar. E aí, bom, o que aconteceu, gente? Oi? É o quê? Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que tem as lesões morfologicamente compatíveis, topograficamente compatíveis. Eu fui fazer o Zireli, deu negativo. E agora? Será que é pitiríase vesicolar? Estou em dúvida, o que eu vou fazer? Eu posso lançar mão de um exame laboratorial. Qual que é o exame laboratorial? Exame micológico direto. Ele chama exame direto por quê? Porque eu vejo o fungo nesse exame. E aí, como que é feita a coleta do material? Existe um instrumento que geralmente o médico não conhece, mas tem dentista aqui na sala? Dentista conhece, que é o esculpidor Lecron. Ele tem um cabo e aqui tem uma lâmina com ponta romba. E aí, com essa lâmina de ponta romba, a gente vai naquela mácula e raspa. Lembra que a lesão ela sai uma escamação fina? A gente raspa aquilo, aquelas escaminhas que caem, a gente coleta, coloca em lâmina de microscópio, pinga uma gotinha de hidróxido de potássio. Lecron, eu peguei a escama, coloquei o hidróxido de potássio, coloquei a lamínula, microscópio, eu vejo lá as hifas, tá?
confirmei. Se eu não fizer a raspagem, o que eu posso fazer? O método de Porto, né, ou fita domada, que é muito complexo de fazer, basta ter um durex, cola na lesão, desgruda, sai aquela escama toda grudadinha no durex e a gente cola o durex na lâmina do microscópio. E aí coloca no microscópio para ver se acha IFA. Essa fita de KOH. Oi? Não entendi. Não, não coloca KOH não. Não sei. Se eu não me engano, não. Não, se eu não me engano, não. Coloca que ele já gruda direto na lâmina. Porque o KOH é que fica de interface entre a lâmina e a lamínula. Só que nesse caso da fita durex, fica a fita durex e a lâmina. Tá? Então não coloca KOH não. Gente, travou aqui. Tá passando? Não sei o que aconteceu. E aí, fala. A gente não entra nesse mérito aqui não, porque começa a ficar muito complexo, tá? Cada fungo tem diferença, né? Cada fungo tem uma carinha, igual vocês, cada um tem né, uma fisionomia. Então a gente não entra nesse mérito, tá? Qual que você fez outra formação antes? Você fez o quê? Hã? E aí eu falei para vocês desse paciente que apareceu com máculas hipocrômicas em áreas do corpo compatíveis com pitilis vesicolor, ou seja, áreas seborreicas, certo? E aí eu fiz um sinal de Zireli e deu negativo. Quais seriam as causas de sinal de Zireli negativo? Vamos pensar. O que é um sinal de Zireli positivo? O que acontece quando eu estiro? Escama. Então, quando que esse sinal de Zireli pode ser falso ou negativo? Quando ele não escama. Por que ele não escamaria? Se o paciente passou algum emoliente, algum creme na pele. É uma possibilidade. Segunda possibilidade. Se ele está suado. É uma outra possibilidade. Então, se o paciente estiver suado, tiver tomado banho antes da consulta, se ele tiver passado algum hidratante, o sinal de Zireli pode vir falso ou negativo, ok? Mas a gente conseguiu fechar diagnóstico, a gente fez o exame direto. É muito difícil encontrar um laboratório que faça exame micológico bem no interior e a gente vai partir então para o tratamento desse paciente. Vocês vão ver que na dermatologia existe um monte de possibilidade terapêutica para uma mesma doença. Isso complica um pouquinho as coisas, mas eu vou tentar facilitar para vocês, tá? Porque vocês não... O objetivo aqui não é que vocês saiam dermatologistas. Então, o objetivo é que vocês saibam o geral, mais importante, tá? E aí, como que a gente vai tratar esse paciente? Primeira opção aqui, está escrito shampoo, mas shampoo, por que shampoo? A malacésia é um morador da pele e do couro cabeludo. Então, se a gente trata só a pele, o fungo continua caindo do cabelo para a pele. E aí o paciente continua tendo lesão. Não adianta nada só tratar a pele, a gente precisa tratar o couro cabeludo. Existem alguns shampoos que a gente pode prescrever para o paciente. Shampoo de sulfeto de selênio ou piritionato de zinco ou cetoconazol nessas concentrações. E aí, como que a gente pede para o paciente fazer? Massageia bem o couro cabeludo, deixa a espuma agindo. Se for sulfeto de selênio ou piritionato de zinco, 10 minutos. Deixa com a espuma. Se for cetoconazol, é 5 minutos. Quantas vezes por semana? No mínimo uma. Paciente negro, com cabelo afro, que lava bem pouco, lava uma vez por semana até vai. Paciente que lava mais vezes na semana, todas as vezes que lavar é bom usar o shampoo. E na pele, como que usa? Bucha vegetal, põe o shampoo na bucha, esfrega o corpo de leve e deixa a espuma agindo durante 10 minutos, se for esses dois shampoos, ou 5 minutos cetoconazol. Por que bucha vegetal? Porque ele já faz uma abrasão física. O fungo está lá na camada superficial da pele, então já vai ajudar a tirar o fungo. Cetoconazol então é mais fácil, não é? Porque é 5 minutos, é 30 dias, os outros são 10 minutos, 45 dias.
são mais eficazes. Sulfato de selênio ainda mais. O cetoconazol já tem tido resistência a vários tipos de fungo. Mas o cetoconazol que a gente tem na rede, tá? A gente vai fazer esse tratamento, ou a gente pode fazer um creme ou loção de cetoconazol, isoconazol, ciclopiroxolamina. Oi? Não, falei 5 dias, não. Eu ainda vou falar o tempo, tá? A gente pode fazer shampoo ou creme ou loção de cetoconazol ou isoconazol, ciclopiroxolamina. Vocês conhecem ciclopiroxolamina? Ciclopiroxolamina. Como que a gente usa cetoconazol, ciclopiroxolamina, isoconazol? A gente usa 2 vezes ao dia durante 30 dias. O shampoo é na frequência que eu falei para vocês, cabelo de 1 até todos os dias que vai lavar, e a pele 1 vez por dia, o banho com shampoo na bucha, vai deixar ele espumadinho 1 vez por dia. Então, se o paciente tomar mais de 1 banho por dia, um banho vai ser assim, os outros banhos do jeito que ele preferir. Quanto tempo que usa o shampoo? 45 dias. Se for o sulfeto de selênio ou pirichonato de zinco, de 45 dias. E se for cetoconazol, é 30 dias. Quando terminar o tratamento, o paciente vai ter manchas ainda. Ele vai ter as máculas na pele. Tem que usar isso, senão ele vai achar que o tratamento não funcionou. Por quê? Esse tratamento mata os fungos da pele, mas não iguala a cor da pele, não repigmenta. Então, primeiro a gente vai matar o fungo e depois a gente vai pedir para o paciente pegar sol. Precisa lembrar de falar isso. Ao término do tratamento, vai pegar sol, para o sol repigmentar a pele. Esse fungo, ele despigmenta a pele, ele afeta a melanogênese e ele também faz uma função de barreira. O sol não bronzeia quando ele bate. Então, a gente primeiro tira o fungo, depois o sol vai bronzear, ok? Vocês estão... Então, o que eu acabei de falar? O fungo afeta a melanogênese, ele afeta a produção de melanina e ele também faz uma barreira. Ele não deixa o sol bronzear. Então, onde o fungo está, o sol não bronzeia, ele bronzeia ao redor. Se o fungo está aqui, aqui vai ficar branco e em volta bronzeou. Então, parece que tudo aparece. Fica tudo evidente quando o paciente bronzeia. Mas depois que o paciente já fez o tratamento, já matou o fungo, o sol vai lá e bronzeia tudo. Tá? A melhor hora... o sol que você está falando? Não, tem um horário específico. Não deve para repigmentar. Tá? 2 vezes, uma vez por dia, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, no mínimo 1 vez por semana no shampoo. Tá? Creme todos os dias, 2 vezes ao dia. Recorrência, lembra que eu falei de recorrência? Paciente que tem muita recorrência. Tem paciente que tem recorrência todo mês. Cada 2 meses, a cada 3 meses, como que a gente faz? A gente pede que depois que o paciente fez o tratamento, repigmentou tudo com o sol, a gente pede para o paciente usar esse shampoo 1 vez por semana, sempre. Isso evita a recorrência. Aí vai passar no cabelo, passa na pele com a bucha vegetal, deixa agindo 10 minutos e aí enxágue. Isso aí evita a recorrência. Alguma dúvida de tirease versicolor? Tinea nigra. Tinea nigra é uma doença causada por um fungo que chama Otai Werneck, ou Phaeoanellomyces werneck.